Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de Fantasmas do Abismo, um documentário que é de 2003, conta a aventura do James Cameron e do Bill Paxton, descendo até os destroços, o que restou do Titanic, nas profundezas do Atlântico Norte. É um documentário muito interessante e que vai me lembrando de uma série de outras questões sobre Titanic, sobre amizade, sobre Kate Winslet. Eu vou falar um pouquinho de tudo, baseado nesse documentário que eu super recomendo. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Tem as redes sociais com conteúdos bem diferentes, acho que vale a pena dar uma conferida. Então vamos para o vídeo de hoje, onde eu quero falar de Fantasmas do Abismo, esse documentário de 2003, feito pelo James Cameron. James Cameron, que fez Titanic, que fez Exterminador do Futuro, que fez True Lies. Esse diretor, mais recentemente, muito comentado por Avatar, ele fez esse documentário depois do Titanic. O Titanic é de 1997 e para fazer o Titanic, ele também desceu lá no Atlântico Norte, nos escombros, no que restou do Titanic, do ponto ali onde ele afundou. Na época de fazer o Titanic, o filme, ele desceu por 12 vezes para inspecionar os destroços, para ir reconhecendo aquelas partes e cenas que entram maravilhosamente no filme. O Titanic deu ao James Cameron 3 estatuetas do Oscar. Foi um filme incrível e eu acho que tem uma temática no Titanic que chama muito a atenção. Então, beleza, fez o Titanic e ele, na época, chamou o Bill Paxton para ser o ator que ia fazer o explorador, que sabia do diamante que se perdeu e coisa e tal. Esse explorador, vivido pelo Bill Paxton, tá atrás de encontrar o tesouro dele e acaba descobrindo a história da Rose, do Jack e assim vai. Que é um Romeu e Julieta moderno. Então o James Cameron, ele não poupa recursos para fazer um filme de sucesso. Ele faz uma pesquisa incrível, com imagens incríveis, resgata um episódio da história mundial inesquecível. O Titanic, em 1912, afundou na sua primeira viagem, o que era, na época, o navio mais seguro, mais incrível de todos os tempos. Naufraga nessa primeira tentativa de cruzar o Atlântico rumo aos Estados Unidos. Uma tragédia que deixou 1.500 mortos, porque as águas extremamente geladas, visto que o navio bate num iceberg. Pois é, foi o que matou muito rapidamente as pessoas que não conseguiram um bote. As poucas que conseguiram os botes se salvaram, todos que não acabaram morrendo. E esse filme foi muito importante na carreira do James Cameron. Ele traz o Bill Paxton para trabalhar com ele no filme, porque eles já se conheciam de longa data. Eles viveram uma amizade de 36 anos, se conheceram num filme de baixo orçamento e assim o James Cameron foi trazendo o Bill Paxton para uma série de filmes, dentre eles O Exterminador do Futuro, que eu adoro. Ele faz o papel de um punk. O Exterminador do Futuro é aquele primeiro que traz o Schwarzenegger como o robô malvado. E tem um mocinho super adorável
e eu gosto, é o meu predileto da série. Aí a gente vai para Aliens, o Resgate. O Bill Paxton, mais uma vez, é um dos soldados que vão tentar resgatar a equipe que ainda tá lá no planeta do Alien. É o mesmo mocinho, mais uma vez, que a gente encontra. Eu vou deixar o nome dele aqui, porque agora eu não lembro. Michael Biel, se não me engano. Bom, que seja, eu coloco aqui o nome correto. O James Cameron também repete o mocinho aí. E voltando ao Bill Paxton, que não fazia o papel de mocinho, ele vai aparecer em True Lies, outro sucesso do James Cameron, vai pro Titanic e vai também pro documentário que ele faz em 2003, chamado Os Fantasmas do Abismo. Esse documentário, ele volta então ao mesmo ponto no Oceano Atlântico e vai descer várias vezes com 2 submarinos russos para, mais uma vez, vasculhar os escombros ali do Titanic, o que restou do Titanic, numa profundeza impressionante. Isso tudo aconteceu muito antes desse acidente que a gente acabou de assistir na TV, daquele submarino que descia para uma exploração turística, uma versão nova, mais frágil, de uma liga que não é a indicada para submarinos que serão usados nesse tipo de profundidade, e que culminou com a morte do dono da companhia e de outras pessoas. O James Cameron espertamente fez as suas excursões, as suas idas, as 12 vezes que ele foi para fazer o filme, e mais essas várias vezes nesse documentário de 2003, com outro tipo de recurso muito mais seguro. Então, nesse documentário, são 2 submarinos russos, Mir 1 e Mir 2, eu acho, e 2 robozinhos que ele apelidou com o nome dos irmãos Caras de Pau. Ficando bem interessante. São os robozinhos que aparentemente são pequenos e conseguem entrar dentro da estrutura do Titanic e fazer as imagens. E ele vai com uma equipe, ele não vai sozinho, ele convida o Bill Paxton, que tem um simbolismo aí nessa amizade longa deles, nessa participação em 5 filmes do James Cameron. E ele no Titanic era um explorador, era o cara que entendia dos mergulhos, que ia vasculhar o Titanic em busca de uma joia. Então tem todo um lado interessante do Bill tá ali com ele. Então eles descem nesses submarinos que cabem acho que 2 pessoas apenas e conseguem ir examinando os destroços. O Bill Paxton passa uma impressão muito interessante e ele faz várias reflexões que eu gostei muito. Ele fica mais, tá preocupado com a profundidade, o risco que ele está correndo. Ele até fala num determinado momento, olha, aqui é importante você estar com seu seguro de vida em dia, já ter falado com a sua família, ter feito um testamento, porque é assustador descer em tamanha profundidade num lugar tão perigoso que ceifou a vida de 1.500 pessoas. É um grande túmulo nas profundezas do oceano, de certa forma. E aí, nesse filme, ele vai contando essas experiências dele, e aí a gente vai tendo as imagens que ele consegue. Nesse mesmo período, nesse mesmo momento que eles estão fazendo esse documentário, acontece o 11 de setembro. E eles colocam isso no filme. Claro que falando que aconteceu, eles estavam ali isolados do mundo, só o Titanic importava para eles, os robozinhos, as imagens que eles estavam fazendo, esse resgate da história, e de repente acontece o 11 de setembro, uma coisa inesperada, inusitada, chocante, e que faz com que o brilho daquela expedição que eles estão amando fazer se perca. Então eles ficam um dia ou 2 achando que perdeu sentido,
se questionando se eles devem continuar com o documentário ou não, depois de tudo perdeu sentido com uma coisa tão terrível como o 11 de setembro. Só que eles decidem continuar, obviamente, e tem toda uma reflexão. O Bill Paxton, ele vem como narrador desse documentário em grande parte do tempo e dando muitas opiniões dele mesmo, acredito eu, porque ele para pensar no que as pessoas passaram ali no Titanic. Tem um historiador que também está indo nessas descidas e ele vai explicando pra gente a história de alguns personagens. O que a gente viu no filme, por exemplo, o que a gente encontra na literatura, que de fato aconteceu. As pessoas da orquestra. Ele vai dando vida aos personagens do Titanic, as pessoas que ali estiveram. E aí o Bill Paxton se pergunta qual seria o comportamento dele naquela situação, porque a gente viu que algumas pessoas acataram de primeira a ordem de que eram mulheres e crianças a serem embarcadas, outras pessoas simplesmente entraram nos botes, sendo homem, o próprio construtor do Titanic fura a fila e entra no bote salva-vidas. E assim vai, as pessoas se dividem. Os heróis anônimos, como os caras que alimentavam as caldeiras, os caras responsáveis por passar os sinais de telex, eu não sei como falar exatamente, eles ficaram até o final fazendo o trabalho deles na tentativa de tentar um salvamento para o navio todo. Algo incrível. E o Bill se pergunta, será que eu faria o quê? E ele conclui que você só sabe o que você faria se você passasse mesmo pela situação. Porque, teoricamente, é muito fácil a gente falar, não, claro, homens não deveriam embarcar. Eu não embarcaria, só iriam as mulheres, claro. Em tese, qualquer um falaria isso. Mas, na prática, a gente viu que as pessoas se dividiram em pessoas de atitude mais ética e heróica, se a gente pode dizer isso, não sei, como outras que simplesmente burlaram qualquer ética ou qualquer norma e tentaram se salvar. Porque ali era isso, ou você morria ou você tentava alguma loucura para se salvar, algo assim. Então, é um documentário muito interessante e que me fez perceber que eu cometi uma gafe. Uma gafe, eu que adoro fofoca da TV, adoro do cinema, eu adoro saber quem é casado com quem é amigo de quem ficou com quem não ficou, adoro saber todos os casamentos, né? Então, tipo, James Cameron já casou 5 vezes. E ele é casado agora, já há um bom tempo, na verdade, acho que já faz uns mais de 20 anos, é casado com a Suzy Ames, por exemplo, que é a mocinha lá do Titanic, que vai com a avó Rose, já velhinha, é a loira, ela é casada com o James Cameron. Então, eu adoro esse tipo de coisa. E eu me dei conta, assistindo Fantasmas do Abismo, que o Bill Paxton morreu em 2017 e eu não sabia. Eu que sou fã dos filmes dele, eu acho que ele já fez filmes muito legais. Eu adoro Twister, por exemplo. Esses filmes que ele fez com James Cameron, todos eu gosto, todos eu acho muito legais. Gostei muito desse documentário porque é muito ele mesmo, ali mostrando que ele tá com medo, mostrando que ele não coloca a mão no fogo por ele mesmo. Achei isso bem... Ele dá uma discutida no momento da morte e em 2017 ele morreu em virtude de complicações de uma cirurgia, algo assim, e eu não sabia. E que o James Cameron teve essa amizade muito longa, de 36 anos com ele, e que o homenageou nos créditos de Avatar. Olha que interessante, eu nem tinha feito essas conexões todas. Claro que a gente não pode deixar de falar de Kate Winslet,
no Titanic. Ela que era super jovenzinha na época e teve uma performance incrível, devo dizer. Ela e o Leonardo DiCaprio mandaram muito bem no casal Romeu e Julieta ali da história. Na entrega do Oscar é que foi a melhor parte. Quando ela não recebe o Oscar de melhor atriz. Ela foi indicada e não recebeu o Oscar. E assim, hoje, vendo com uma certa perspectiva, acho que foi uma atitude legal. Eu nem sei quem ganhou no ano do Titanic. Fato é que ela não ganhou e fez uma cara de quem comeu e não gostou. Ela tava, tipo, esperando que ela seria anunciada e ela não escondeu a frustração. Eu tentei achar essa imagem para vocês, mas aqui eu coloco outra imagem dela no Titanic, vivendo a Rose e não faturando o Oscar. Mas que eu acho que não foi injustiça, porque anos depois, acho que 10 anos depois, ela vai ganhar o Oscar de melhor atriz pelo filme O Leitor, que aí ela dá um show e esse é um filmaço para quem não assistiu. Não percam O Leitor. O livro é idêntico a esse. Eu tive que ler o livro porque eu achei a história tão incrível que eu queria mais informações e descobri que o livro é exatamente igual ao filme. A adaptação para o cinema ficou muito fidedigna e não acrescenta nenhuma informação lendo o livro. Mas a história é incrível e a interpretação da Kate Winslet é maravilhosa. Mais curiosidades sobre o Titanic, além da cara de decepção da Kate Winslet, é que a cena, por exemplo, que destrói aquela escadaria central do Titanic, e que é incrível você ver no documentário, o espaço que ela ocupava, os vitrais que ainda sobreviveram. Então tem questões muito legais no documentário. Aliás, o documentário vale muito a pena. Mas, voltando ao filme Titanic, aquele cenário que foi construído com base muito fidedigna ao que era o navio e aquela escadaria central com relógio e tudo mais. Essa cena que a escadaria é invadida pela água e destruída, essa cena foi feita em uma tomada, porque de fato o cenário foi destruído para a filmagem. Então o Titanic deu aí 3 merecidas estatuetas do Oscar para o James Cameron e foi uma produção incrível. É um filme longo, eu fui ao cinema assistir, eu sou dessa época que ele estreou e a gente ia ao cinema assistir, agora passa toda hora na TV. É muito interessante esse filme e a história do Titanic, eu acho que ela levanta muitas questões. Esse tipo de situação extrema, de catástrofe, ela faz suscitar esses questionamentos da natureza humana, do nosso comportamento. É uma das histórias que nos comove, tem inúmeras delas, mas essa é uma icônica que já tem aí 111 anos, eu acho, do acontecido e que até hoje mexe com a gente. Em livros, em filmes, em documentários, que você vai aos poucos conhecendo as pessoas que estavam lá e como elas reagiram, e as que sobreviveram, as que não sobreviveram, enfim. E esse documentário, gente, eu adorei. A nota, surpreendentemente, é baixa no IMDb. Eu acho que merecia algo melhor. É uma nota 6.8. Eu acho que podia ser melhorzinha. Mas aqui fica a minha sugestão. Tá na Netflix, disponível, e é bem interessante. Bom, é isso, gente. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.